Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, nessa semana a gente vai falar um pouco sobre internet das coisas, né? E as aplicações de IoT, né? E como que essas aplicações impactam nas soluções, né? Nas soluções, né, para cidades inteligentes, tá? O professor Júlio César Estrela, um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo marrom, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula: Princípios de Internet das Coisas e suas aplicações. Então, não há cidade inteligente sem a manipulação, né, de dados, né? Esses dados eles precisam ser gerados, né, de alguma forma, né? Essa geração ela é feita por meio de sensores espalhados em determinadas regiões, né, geográficas da cidade, né, seja na sua casa, no seu bairro, né, ou entre bairros, enfim, né, regiões mais remotas, né, com o objetivo de coleta de dados, né, sejam dados ambientais, dados de movimentação de pessoas, de veículos, enfim. Tá? O fato é que esses dados, para serem gerados, eles precisam ser produzidos. Né? A produção desses dados está associada a em geral, um mini computador, digamos assim, né, que a gente chama de microcontrolador, né, que tem conectividade, né, tem, por exemplo, uma placa de comunicação, né, uso de alguma tecnologia, por exemplo, como LoRa, Wi-Fi, tecnologia de transmissão de dados via celular, como 3G, 4G, 5G, enfim, tá? Que permite com que os dados coletados por esses sensores associados ao microcontrolador possam ser enviados, né, via um canal de comunicação, que de modo geral atualmente é baseado na rede IP, né, usando o protocolo de internet que é o IP, que é o Internet Protocol. Então, é fundamental, né, compreender um pouco, né, como que as tecnologias de comunicação, né, o sensoriamento, né, impacta, né, profundamente e diretamente, né, a criação de soluções, né, então, que vão dar suporte às tomadas de decisões para outros atores que fazem parte das soluções inteligentes para as cidades, né, os arquitetos, os urbanistas, né, o poder público, enfim. Né, então, essa base operacional, né, ela é importante ser destacada também, né, porque ela não aparece. Né, o que, de modo geral, acontece é que há identificação de problemas, esses problemas precisam ser resolvidos, as soluções precisam ser dadas para os usuários. Né, mas existe toda uma complexidade operacional também que ajuda a dar suporte, né, às decisões, aos modelos, né, e à operacionalização de soluções inteligentes nas suas mais variadas vertentes. Então, eu vou destacar aqui, já fiz a introdução, né, da importância, né, desse assunto para essa disciplina, né, e para a concepção de cidades inteligentes. Eu vou destacar a definição de IoT, os pilares da internet das coisas para cidades inteligentes, né, falar um pouco sobre sensores inteligentes, né, e a questão da conectividade. Tá? Então, em uma cidade inteligente, a conectividade ela é preponderante, né, e sempre tem que existir 100% do tempo. Né? Quando falta conectividade, falta transmissão de dados que vão ser processados para virar informação, para que decisões sejam tomadas para resolver os problemas. Então, a conectividade ela é essencial nas soluções, né, e para tornar os ambientes inteligentes. Novo slide com o título Introdução seguido por texto. Os princípios da internet das coisas formam a base para a construção de cidades inteligentes. A interconexão de dispositivos, a coleta e a análise de dados em tempo real, as aplicações de tecnologias avançadas são essenciais para melhorar a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade de vida nas áreas urbanas. O avanço contínuo nessas áreas contribuirá para a evolução das cidades inteligentes e aprimorará a experiência urbana. Bom,
os princípios de IoT formam a base para a construção das cidades inteligentes. Tá? A interconexão de dispositivos, a coleta e análise de dados em tempo real, a aplicação de tecnologias avançadas são essenciais para melhorar a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade de vida nas áreas urbanas. Então, a vertente tecnológica, né, embora não seja a principal, digamos assim, né, mas uma das principais, né, então há várias vias importantes, né, de soluções para cidades inteligentes, a tecnológica é uma, né, ela é fundamental, né, porque sem esse tipo de tecnologia de implantação de sensores, produção e coleta de dados, transmissão, armazenamento, né, processamento para tomar as decisões, né, sem isso nós não temos soluções inovadoras, né. Então, qualquer tipo de solução, de alguma forma, vai para cidades inteligentes, né, mais isoladas ou mais integradas, elas vão envolver o uso de alguma tecnologia de transmissão, tá, na sua base. Então, estar antenado, né, então, o gestor público, estar antenado com essas iniciativas, né, e pensar em políticas públicas que intensificam a criação de infraestruturas de conectividade computacional dentro dos municípios, né, sejam privadas ou municípios ou em parcerias com empresas, é fundamental, né, para que decisões importantes que afetam a vida dos cidadãos por meio de soluções, né, sejam criadas. Novo slide intitulado Definições de IoT e com o texto. A Internet das Coisas, IoT, refere-se à interconexão de dispositivos físicos que estão incorporados com sensores, softwares e outras tecnologias, permitindo que eles coletem e troquem dados. Esses dispositivos podem variar de eletrodomésticos a veículos e infraestrutura urbana. Abaixo do texto, imagem digital, uma cidade vista de cima e à noite, com ruas e prédios iluminados. Sobreposto, efeito gráfico branco de um esquema composto por 5 círculos. Ao centro, o círculo maior com a sigla IoT. Nos 4 cantos ao redor, círculos com pictogramas de carro, de um monitor, de uma casa e de uma nuvem computacional. O que é então o que a gente chama de IoT, né, ou Internet das Coisas, tá? Então, IoT refere-se à forma com que os dispositivos computacionais, né, possam ser conectados, né, e incorporados, né, com softwares e outras tecnologias. Aqui eu falo tanto de dispositivo computacional tem baixa potência computacional, né, baixa capacidade de processamento, né, de transmissão, também com dispositivos computacionais gigantescos, como as nuvens computacionais, né, diversos servidores com data centers, né, enfim. Então, isso faz parte do universo de internet das coisas, né, e a própria rede mundial de computadores também, né, que preconiza conectividade, tá? Então, todos esses dispositivos que fazem parte do ecossistema, né, podem variar, por exemplo, de eletrodoméstico, né, na sua casa, né, a veículos e infraestrutura urbana, tá? Então, nós estamos numa situação, né, caminhando para uma situação que, dada o barateamento desses dispositivos, a grande oferta de conectividade, né, então a gente tem várias formas de ter acesso à rede mundial de computadores hoje, né, então via um serviço que a operadora de telefonia lhe proporciona para você ganhar acesso à internet via satélite, né, com algumas empresas fornecendo esse serviço, né, internet via rádio em regiões remotas, né, que não tem tanta conectividade com cabos, né, principalmente em regiões de matas e rios, enfim. Uma forma de acesso tem sido amplificada, especialmente aqui no Brasil, né, tem permitido que soluções, né, novas soluções apareçam. Isso tem impacto na vida do cidadão, né, porque ele pode se utilizar de serviços que dependem da conectividade, né, para o seu dia a dia, né, transporte público, compra, uso de serviços, né, enfim. Então, essa concepção da internet das coisas permite que tudo esteja conectado com tudo, né? Então, nós também, sendo sensores virtuais, podemos fornecer informações para ecossistemas, né, das cidades inteligentes por meio da IoT, né, quando a gente, por exemplo, está caminhando dentro de um shopping ou de uma determinada região que é sensoriada, né, ou de uma rodovia, né, quando a placa do seu carro é lida, né, e essas informações alimentando outros sistemas, né, locais, regionais, né, estaduais ou nacionais, né, permitindo que
você, por exemplo, seja identificado, foi identificada determinada região, determinado período do dia, do tempo, né? E que com base nessas informações, por exemplo, algum tipo de serviço possa ser oferecido para você nos próximos 10 quilômetros, considerando que você esteja numa rodovia, que essa rodovia tenha algum posto de serviço, né? Que tenha uma praça de alimentação, enfim. Então, tudo isso é possível, né? Considerando que você utilize software, né, disponível em grandes data centers, né, que utilize serviços de empresas, né, que oferecem algum serviço em troca dos seus dados. Tá? Então veja a questão dos dados aparecendo novamente. Né? O tempo todo nós estamos fornecendo os dados, esses dados sendo utilizados para que serviços sejam oferecidos. Mas esses serviços eles podem também ser serviços públicos, né, não só serviços de empresas de tecnologia. Tá? Novo slide com o título Pilares da IoT em cidades inteligentes. Abaixo 2 tópicos. Sensores e dispositivos inteligentes. São fundamentais para coletar dados em tempo real, permitindo uma compreensão mais profunda do ambiente urbano. Conectividade avançada. Garante a comunicação eficiente entre dispositivos, possibilitando a troca rápida de informações. Bom, quais são os pilares da internet das coisas mais voltados para o contexto de cidades inteligentes? Tá? Então, nesse contexto em particular, é fundamental, necessário, preponderante, né, e lidar com sensores e dispositivos. Né? Então, sensores que captam dados do ambiente, dispositivos que processam esses dados. Né? Dispositivos precisam ter algum mecanismo de comunicação, interface de comunicação, que tem a capacidade de propagar esses dados para outros dispositivos. Tá? Então, isso é fundamental para a coleta de dados em tempo real. Tá? E isso, de alguma forma, permite mapear o ambiente urbano. Né? Então, mapear o tráfego de veículos, mapear pessoas em movimento, mapear o uso de determinado recurso, por exemplo, recurso hídrico. Né? Então, o quanto que um parque público gasta de água ou de energia durante o dia, durante o mês, durante o ano. Qual é o custo disso para o setor público, considerando que esse parque é público? Né? Ou mesmo que esse parque seja uma parceria público-privada entre a empresa e o município, a empresa que ganha a concessão e vai explorar o parque, ela vai querer reduzir o uso da energia ao máximo, né? Fazer o uso adequado da água, né? Para conseguir ter lucro na exploração desse parque, por exemplo. Então, o sensoramento faz parte de todo esse ecossistema. A conectividade também, como eu já comentei, né, garante, né, então, ter conectividade o tempo todo garante a troca de dados entre dispositivos, tá? Proporcionando que as informações sejam geradas, né, e usadas para tomar de decisão. No slide, 2 tópicos novos. Processamento de dados em nuvem. Permite o armazenamento e a análise eficaz dos dados coletados para a tomada de decisões informadas. Inteligência artificial e análise preditiva facilitam a interpretação dos dados, fornecendo insights valiosos para a otimização urbana. Um outro aspecto também que faz parte do pilar desse ecossistema de IoT para cidades inteligentes dada a grande quantidade de dados gerados e enviados, né, para servidores, data centers, né, é a questão relacionada ao armazenamento e processamento desses dados. Né. Então, a quantidade de dados produzidos, né, a depender da interconexão, da interoperabilidade dos sistemas já existentes e a criação de novos que vão fazer parte do ecossistema, é gigantesca. Né. Então, é necessário que essa grande quantidade de dados, esse grande volume de dados sejam processados em centros de processamento de dados adequados, né, que tenham a capacidade de receber esses dados, armazená-los de forma adequada, processá-los, né, e gerarem informações que vão ser, de alguma forma, mais facilmente observadas por gestores, por quem vai planejar uma iniciativa que vai beneficiar o cidadão com o uso da tecnologia. E, com base nisso, né, tão importante quanto isso, né, como que esses dados, né, gerados, né, podem ser transformados em informações com o uso, né, da matemática, da inteligência artificial, né, predizendo o que pode acontecer em determinadas situações, né, baseado em um histórico de uso de determinado serviço, ou baseado na movimentação de determinado usuário em determinada região, ou baseado na mobilidade
de veículos em determinada via da cidade, enfim. Então, a quantidade e os dados, de modo geral, né, são o combustível, né, que alimenta esse ecossistema, né, especialmente que vai ser utilizado por estratégias de inteligência artificial para fazer com que os sistemas reajam mais rapidamente, de forma mais assertiva, de forma mais eficaz, né, e com benefício direto, né, para quem vai fazer uso dessas soluções, que é o cidadão. Novo slide com os tópicos. Sensores e dispositivos inteligentes. Definição: são componentes essenciais, equipados com sensores que coletam dados do ambiente. Aplicações: monitoramento de tráfego, qualidade do ar, níveis de ruído, temperatura, entre outros. Benefícios: fornecem informações em tempo real para a tomada de decisões informadas. Abaixo dos tópicos, duas imagens. Na primeira, as mãos de alguém seguram um tablet com a câmera apontada para máquinas ao fundo. Na tela do dispositivo, a imagem é sobreposta por menus digitais. A segunda imagem é uma fotografia. Uma rua com 5 carros é vista de cima. Cada veículo é sobreposto por efeito gráfico de círculos azuis que indicam sensores e conectividade. Fonte Adobe Stock. Tão importante quanto isso, temos a base, que é os sensores e os dispositivos inteligentes, né? Então, os sensores envolvem componentes equipados, né, que vão coletar dados, né, do ambiente, né? Então, a gente tem diversas aplicações para o uso de sensores, né, para tráfego, qualidade do ar, nível de ruído, temperatura, precipitação, né, qualidade do ar, enfim, tá? Então, os sensores, há diversos tipos de sensores, de diversos níveis de qualidade, diversos valores, né? Quer dizer, sensores de baixo custo, de um modo geral, são menos precisos, né? Mas se trabalhar em conjunto, podem ser soluções adequadas para sensores mais precisos e mais caros, enfim. Tá? Então, essa definição do sensor, da quantidade, da qualidade também faz parte também do planejamento estratégico, né, na criação de soluções inteligentes que vão fazer uso direto da tecnologia. Novo slide com os tópicos. Conectividade avançada. Definição: refere-se à infraestrutura de comunicação que permite a troca de dados entre os dispositivos IoT. Aplicações: uso de tecnologias como 5G, Wi-Fi e redes LPWAN para garantir uma conectividade eficiente. Benefícios: facilita a transmissão rápida e confiável de dados, possibilitando a comunicação em tempo real. Abaixo dos tópicos, imagem panorâmica de uma cidade à noite, com centenas de prédios com janelas acesas. Acima de cada prédio há um sinal de conectividade. Fonte Adobe Stock. A conectividade tem relação com a infraestrutura de comunicação existente, né, nas cidades, né, com diferentes tecnologias, né, com diferentes capacidades de transmissão, né. Então, as aplicações também são imensas, né, então permeia todas as situações em que envolve o uso de serviços pelos cidadãos, né, como nós já apresentamos. E o processamento de dados da nuvem, né, envolve aí como que os grandes centros de processamento de dados podem auxiliar no processamento dessas informações, né, usando inclusive estratégias de inteligência artificial, né. Novo slide com os tópicos. Processamento de dados em nuvem. Definição: envolve a análise e armazenamento de grandes volumes de dados gerados pelos dispositivos IoT. Aplicações: uso de serviços em nuvem para armazenar e processar dados, permitindo análises avançadas. Benefícios: possibilita a escalabilidade e eficiência no processamento de dados. No lado direito do slide, ilustração de um diagrama de rede com conexão entre servidores e vários dispositivos. Os principais componentes são 2 racks de servidores à esquerda, uma nuvem computacional no meio e que se conecta a um notebook, a um desktop e a um tablet. Para produzir serviços mais efetivos, né? Então, essa questão do processamento é importante, né? Porque os dados precisam chegar nesses grandes centros, né? Então, a conectividade é importante e transporta esses dados. A coleta é importante porque obtém os dados, né? Então, é uma via, né, que depende, né, o processamento ele depende dos dados, de armazenamento dos dados na nuvem, depende da coleta feita adequadamente, né, a transmissão adequada, o armazenamento adequado, né, para que a mineração da informação seja feita de forma correta.
tá? Qual é o benefício principal de fazer o processamento e, de alguma forma, terceirizar o processamento desse grande volume de dados em nuvens computacionais? Primeiro que as iniciativas públicas, de modo geral, não conseguem competir com grandes empresas cujo foco é o processamento e armazenamento desses dados, né? No caso do Google, da Microsoft, né, e da Amazon, para citar 3 grandes Big Techs que fazem isso. E outra questão é a escalabilidade computacional que esses ambientes oferecem para armazenar tamanha quantidade de dados que tendem a ser produzidos pelas cidades, né, que pretendem se tornar cidades inteligentes. Tá? Então, as parcerias entre os órgãos públicos e as empresas, elas são bem-vindas nesse contexto, na minha visão, né, porque permitem uma escala, né, de armazenamento, de processamento, né, que vai auxiliar o gestor a tomar decisões, né, e beneficiar o cidadão. Novo slide com os tópicos: inteligência artificial e análise preditiva. Definição: refere-se à aplicação de algoritmos inteligentes para analisar dados e prever padrões. Aplicações: utilização de IA para otimizar rotas de transporte, prever congestionamentos e melhorar a eficiência energética. Benefícios: oferece insights valiosos para a tomada de decisões proativas. Abaixo dos tópicos, imagem digital com a foto panorâmica de uma cidade sobreposta por efeito gráfico branco de um esquema composto por 5 círculos. Ao centro, o maior deles contém a sigla AI, dentro da silhueta de uma cabeça humana, e ao redor, 4 círculos contêm pictogramas de inteligência artificial, como um chip, um cérebro e engrenagens. E, por fim, a inteligência artificial, que depende de todo esse ecossistema, né? Desde lá do processamento, desde a aquisição do dado, né, até o armazenamento, né, constante, né, nesses ambientes, né, para que estratégias, né, que dependem de certo nível de inteligência do ponto de vista de modelos preditivos, né, possam ser aplicadas. Tá? Então, algum mecanismo, né, ou estratégia de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, ou de rede neural, por exemplo, né, se devidamente mapeado, pode otimizar rota de transporte, prever congestionamento, melhorar a eficiência energética. Então, tudo que está relacionado à previsão, para otimização, tem relação com armazenamento de dados, né, e de histórico. Né? Então, os ambientes inteligentes, eles dependem de dados para prever situações que já aconteceram, né, e que ocorrem de uma certa frequência no tempo, né, no espaço, né, facilitando a criação de novas soluções. Tá? Novo slide com o título Sensores Inteligentes, subtítulo Importância dos sensores, e o texto: os sensores são componentes essenciais da IoT, permitindo a coleta de dados em tempo real sobre o ambiente urbano. Podem incluir sensores de temperatura, umidade, movimento, poluição, entre outros. Tipos de sensores. Definição: dispositivos que convertem informações físicas em sinais elétricos, gerando dados mensuráveis. Aplicações: sensores de temperatura, umidade, luz, movimento, gás, entre outros. Benefícios: permitem a coleta de dados específicos para monitorar e compreender o ambiente. Bom, os sensores são essenciais no contexto de IoT, né? Eles permitem a coleta de dados, né? Então a gente tem vários tipos de sensores aí, como já destacado, tá? Os sensores, eles convertem informações físicas em sinais elétricos, gerando dados que podem ser medidos, tá? Então, a importância está relacionada bastante à coleta, né? No slide, novos tópicos. Aplicação dos sensores em cidades inteligentes. Definição: utilização de sensores para coletar dados relevantes para melhorar a qualidade de vida urbana. Exemplos: sensores de tráfego para otimização de semáforos, sensores de poluição para monitoramento da qualidade do ar. Benefícios: contribuem para a eficiência operacional e tomada de decisões baseadas em dados. As aplicações de sensores envolvem aí as mais variadas situações, né? Principalmente sensor de tráfego, otimização de semáforo, poluição, monitoramento, como a gente destacou, tá? Então, de alguma forma, contribuem, embora não apareçam tanto nas soluções lá para o usuário final, contribuem para a eficiência operacional e tomada de decisão, que é baseada nos dados que esses sensores coletam. Novo slide intitulado Conectividade em IoT e com o texto: importância da conectividade. Definição:
garante que os dispositivos IoT possam se comunicar e trocar dados de maneira eficiente. Aplicações: utilização de tecnologias como 5G para comunicação rápida e confiável. Benefícios: permite a interconexão de dispositivos em larga escala, viabilizando o funcionamento efetivo da IoT. A conectividade é vital para permitir a comunicação eficiente entre os dispositivos IoT. Tecnologias como 5G, Wi-Fi, LPWAN, Low Power Wide Area Network desempenham papéis cruciais. Tá? A conectividade também é importante, né, porque ela permite a comunicação eficiente entre dispositivos que fazem parte do contexto de internet das coisas, né? Então as tecnologias, os protocolos lá que a gente já discutiu ajudam bastante. Tá? Novo slide com os tópicos: desafios na conectividade em cidades inteligentes. Definição: obstáculos como latência, segurança e cobertura que podem afetar a eficácia da conectividade. Soluções: adoção de tecnologias avançadas, como 5G, e investimentos em infraestrutura de rede. Benefícios: superar desafios para garantir uma conectividade robusta. Há alguns desafios, né, relacionados à tecnologia de transmissão, tem muito a ver com a capacidade da transmissão daquele canal de comunicação, né? As tecnologias de transmissão vão evoluindo com o objetivo de diminuir o tempo, né, de transmissão, né, que a gente chama de latência, né? Também as tecnologias vão melhorando, né, para garantir mais segurança no transporte de dados entre os dispositivos conectados via rede. Novo slide com links para as referências. Pilares da Smart City, IoT, a Internet das Coisas. Artigo de Everton Teles, disponível no LinkedIn. Artigo: o que é IoT? Disponível em oracle.com/br. Artigo: Cidades Inteligentes, uso de IoT na mobilidade urbana, do site autopass.com.br. Artigo: Conectividade em IoT, tecnologias que garantem a efetividade das soluções, disponível em v2com.com. Artigo: Soluções de conectividade e IoT no chão de fábrica, do site olhardigital.com.br. Então era isso que eu queria discutir com vocês nesta aula, né? Relembrando a leitura dos textos base, dos materiais de apoio, né? Façam discussões no fórum e resolvam o desafio da semana. Até a próxima. Sobre o fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Pedro Augusto, revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.